Amandas! Se você conhece essa frase, é porque você é um inscrito antigo deste canal. E você deve estar se perguntando, mas Ayumi, o que foi que aconteceu com todos os vídeos do seu canal? Onde que tá a gameplay do Amor Doce? Onde estão os seus vídeos com sketch com suas primas? Eu estou aqui para contar para vocês que eu decidi voltar com o canal, só que voltar com conteúdo diferente. Porque é a vida, né, gente? A gente cresce, a gente muda, a gente começa a se interessar por outras coisas, né? A gente também amadurece, então não é que a gente continua gostando das mesmas coisas desde quando a gente era pequenininho até crescer. Tem algumas coisas sim, que obviamente são constantes na nossa vida. Então, por exemplo, eu posso gostar de um bolo de chocolate quando eu era pequena e posso continuar gostando de um bolo de chocolate. Só que os interesses, né, da gente quando a gente cresce são diferentes, e eu decidi que eu vou voltar com o canal, só que eu vou voltar com outro conteúdo. Tanto é que vocês podem ver que aqui em cima, por aqui, já não está mais escrito Pandinando, né? Então tem o meu nome. Aliás, gente, ayumiteruya.com é o meu site profissional, então lá vocês podem encontrar mais sobre mim profissionalmente, e vocês provavelmente não estão entendendo nada se vocês são inscritos antigos. E se você veio pelo projeto Escrita Criativa, seja muito bem-vindo. Esse é o meu canal pessoal, então aqui eu quero falar sobre coisas mais da minha vida relacionadas com a escrita. Então, se você é um inscrito antigo deste canal e ainda quer acompanhar o meu conteúdo, e se você está interessado em saber um pouco mais do que aconteceu da minha vida, ou então um pouco mais sobre a escrita, um pouco mais sobre a vida e coisas assim, você é muito mais que bem-vindo para continuar aqui neste canal. E eu acho que no geral vai ser isso. Então eu quero trazer aqui um conteúdo mais relacionado com a escrita, com o meu processo de escrita, eu já falei isso, meu Deus. E um pouquinho mais também sobre os meus textos, né? Porque eu percebi que vocês gostam muito de me escutar lendo os meus textos, o que eu acho muito estranho, porque eu não sou uma pessoa assim que, tipo, gosta de escutar a própria voz. Geralmente as pessoas não gostam, né, de escutar a própria voz. Mas é isso, estamos aqui pra isso. E neste primeiro vídeo, que não é o primeiro vídeo, mas é o primeiro vídeo dessa nova etapa do canal, eu quero contar pra vocês como foi que eu comecei a escrever, né? Quando foi que eu entendi que eu queria ser escritora e qual é o meu objetivo. Porque eu acredito que todo escritor, quando ele começa essa jornada, né, da escrita, todo escritor tem que ter um propósito. E se você ainda não sabe por que você escreve, é porque você ainda tem que descobrir isso e sentir isso. Porque era que eu tava conversando com as meninas, e o que eu sempre vejo de outros escritores é que todo escritor que ama a escrita tem essa necessidade de escrever. Não é algo que tipo, ok, eu escrevo hoje e amanhã se eu não escrevo, beleza. Todo escritor que realmente é apaixonado por esse tipo de arte, pela escrita, você sabe que se você fica sem escrever, é como se faltasse algo dentro de você. E isso faz parte do seu propósito, né? Entender por que é que você sente essa falta de escrever. Então, vamos começar desde o começo, né? Vamos lá para quando eu tinha os meus 7 aninhos de idade, né? Então, quando eu tinha 7 anos de idade, eu aprendi a escrever. E na realidade, eu já queria inventar histórias muito antes de aprender a escrever. Então, por exemplo, a minha prima do sul, ela vinha e muitas vezes a gente brincava, né? E às vezes uma vez eu falei pra ela, olha, eu quero escrever uma história, só que eu não sei escrever. Você pode escrever pra mim? Então ela pegou um caderno e eu ia editando pra ela e ela ia escrevendo. Então, desde essa época, eu já sentia essa necessidade de criar histórias, mesmo sem saber o que era ser uma escritora, o que é uma coisa assim muito louca. Então, eu quero que vocês também, né, conforme eu vou contando, vão pensando, quando foi o momento em que vocês começaram a inventar histórias e pensaram em escrever elas, colocar essas histórias no papel? Então, eu peguei um caderninho e comecei a escrever várias histórias. Então, as histórias que eu escrevi eram mais, geralmente, relacionadas com o meu cotidiano na escola. Então, eu tinha os meus personagens eram personagens típicos de fábulas, então eram animais antropomórficos, né? Então a história tinha sempre o começo, meio e fim, tinha uma moral da história. E nessa época eu nem sabia, né, estrutura narrativa de livro infantil. Não sabia. Porque eu incorporei a estrutura das histórias infantis que eu lia quando eu era pequena, né? Então é essa coisa também, né, da prática da leitura que a gente tem desde pequeno, que a gente vai usando, né, conforme a gente vai crescendo, no nosso próprio processo de escrita. Por isso é muito importante que os escritores leiam o gênero que eles escrevem.
né? Porque a gente vai ali inconscientemente incorporando essas estruturas e entendendo melhor como funciona aquele gênero. Mas continuando a história. Então, eu continuei escrevendo, eu escrevi as minhas historinhas e tudo mais. E quando eu estava na primeira série, eu lembro que eu tinha essa mania de querer terminar as lições rápido. Então, por exemplo, a gente, aprendia, a professora ensinava, passava a atividade para fazer no dia, na sala de aula. Eu queria terminar o antes possível para pegar o meu caderninho para continuar escrevendo uma história. Então, eu lembro que uma vez eu tava com o meu caderninho, eu tava escrevendo, e essa história chamava Festa para o Leão, que era uma história, basicamente uma história infantil, era uma fábula, onde os filhotes de leão se juntavam com outros animais da floresta para preparar a história para o Papai Leão, né, que era o rei da floresta. E eu lembro que nessa história eu tinha juntado vários elementos que a gente tinha acabado de aprender na sala de aula e com outros elementos que a gente tinha aprendido em outras matérias, por exemplo, na aula de música. E eu não sabia nessa época, mas eu tinha escutado a palavra, interdisciplinário, né? Então, só depois, quando eu tava maiorzinha, que eu fui entender que, na realidade, eu tinha escrito uma história em que eu interligava a maioria das disciplinas que eu tava aprendendo na escola. Bom, eu tava escrevendo e, obviamente, a minha professora achou estranho, né? Ela falou, tá, essa menina aqui, ela terminou a lição e ela tá com o caderninho do lado, o que ela tá fazendo? Né? Então a professora curiosa, Proneide, foi ver o que eu estava fazendo e eu mostrei o caderninho pra ela. Falei, não, eu tô escrevendo uma história. Ela viu e bem nessa hora passou a coordenadora, a Valquíria Serra, linda, maravilhosa. E ela passou na sala, então a minha professora mostrou a minha historinha pra ela. Então foi nessa hora, Isso aqui, interdisciplinário, nossa, mas olha como... Então, a Valquíria, né, a coordenadora, ela me chamou pra conversar com ela. E ela falou que ela tinha gostado muito da minha história, que ela tinha se interessado muito e que ela queria imprimir essa história. E eu lembro que eu fiquei, assim, super feliz, super contente, porque nessa época eu colocava, né, escritora Pamela, editora Teruya. E pra quem não sabe, o meu primeiro nome é Pamela, tá, gente? Né? Depois aí eu mudei na vida, a gente cresce, a gente escolhe se quer usar o primeiro nome, se quer usar o segundo nome, né? Que eu tava muito feliz, mas muito feliz, era uma felicidade assim que não entrava no meu corpo, falando assim, meu Deus, eu tenho só 8 anos de idade e a pessoa quer, publicar o meu livro, sabe? E eu tava assim, sabe, a minha cabeça ela explodiu, falando, meu Deus, isso existe, sabe? Eu posso compartilhar minha história com outras pessoas, né? Então eu fiquei muito alucinada no momento em que eu percebi que outras pessoas podiam ter acesso à minha história e que elas podiam se divertir da mesma maneira que eu me diverti escrevendo ela. A coordenadora, ela passou a história toda pro computador, digitalizou tudo, depois ela imprimiu em formato de livreto. E ela falou que o único que eu tinha que fazer eram as ilustrações, né? Então ela me deu o livro e eu lembro que ela tinha colocado, né, que a editora era o nome da escola, né? Então ela colocou ali o nome da escola. Só que eu, na minha cabeça de criança, eu achava que, a escola ia começar a imprimir o livro, vender pra todos os alunos. Ia ficar, super rica aquelas, né? Mas aí, eu fiquei meio triste porque eu falei assim, não é que eu vou vender meu livro pra todo mundo. Mas hoje em dia eu vejo que foi esse momento que eu percebi que eu queria ser escritora. E foi uma coisa assim muito alucinante, porque uma pessoa muito mais velha do que eu tinha se interessado pelo meu livro, tinha dito que era, no meu livro não, né? A historinha infantil, a fábula, tinha falado que era algo bom. E esse momento eu percebi que eu queria ser escritora. E tem coisas que acontecem que realmente marcam você. Então, basicamente, esse foi o estopim. Quando tudo fez clique na minha cabeça, eu falei, é isso. Quero levar minha história pro mundo e quero que as pessoas, ao lerem as minhas obras, que elas se divirtam e que elas sejam felizes, que eu possa levar um momento de felicidade na vida dessas pessoas quando elas estiverem segurando uma obra minha. Então, eu entendo que esse foi o momento em que tudo realmente começou. E quando eu era pequenininha, eu posso não ter entendido isso naquele momento. Mas hoje em dia, que eu estou maior, que eu cresci, eu entendo que
foi esse momento que despertou tudo ali. E não foi só essa coordenadora que fez com que eu continuasse tendo gosto pela escrita. Muito pelo contrário. Tiveram vários outros professores que eu mostrava alguma coisa que eu escrevia ou que se interessavam por aquilo que eu escrevia. Eu lembro que teve um professor de história. Eu mostrei pra ele algumas poesias que eu tinha escrito e ele comentou comigo que ele também escrevia, né? Então ele falou que eu escrevia coisas muito boas. Ele falava que eu escrevia coisas assim que nem parecia que tinha sido eu que tinha escrito, porque eram pensamentos assim mais de adulto e eu tinha, sei lá, 14, 13 anos. Sempre são esses pequenos comentários, essas pequenas coisas que vão mudando algo dentro da gente e a gente vai entendendo qual é o nosso propósito quando a gente escreve. Então, hoje em dia eu entendo que eu escrevo justamente por aquilo que eu falei anteriormente, porque eu quero levar, não sei, um momento de felicidade para aquela pessoa, ou que aquela pessoa possa se divertir lendo meu livro, ou que, se uma pessoa que teve um dia horrível, ela pega o meu livro, ela pode esquecer pelo menos por alguns minutos que o dia dela foi horrível. Mas sempre quando eu quero lançar obras, eu quero que essas obras transmitam algo, e geralmente são obras que têm um teor mais cômico. Na minha primeira obra que eu publiquei, que chamava E Quem Diz Que Eu Sou Normal... Aliás, onde estava Quem Diz Que Eu Sou Normal? Minha mãe. Quando eu lancei meu primeiro livro, o E Quem Diz Que Eu Sou Normal... Meu Deus! O E Quem Diz Que Eu Sou Normal é um livro infanto-juvenil que tem um teor cômico. Por quê? Porque justamente eu queria que as pessoas, mais ou menos da minha idade, né, adolescentes e pré-adolescentes, quando lessem esse livro, dessem risada para ter um momento feliz na vida deles. Quando eu lancei Relatos de uma BR em Buenos Aires no ano passado, a intenção era a mesma, de fazer com que as pessoas que lessem o meu livro pudessem, né, dar risada e ter um tempo ali de felicidade com a minha desgraça alheia, né, com a desgraça alheia, ou seja, com a minha desgraça, né, porque esse livro, meu Deus, só tem desgraça de coisas que aconteceram em Buenos Aires. Aliás, o meu livro está disponível na Amazon, no Clube de Autores, na Gráfica, Letras e Versos, na Bubook, e aonde mais, meu Deus? E na Wiclap! E ele basicamente conta a minha aventura de como foi mudar aqui para Buenos Aires. Então tem várias situações engraçadas e divertidas e desastrosas de coisas que aconteceram aqui. E é isso. E eu também lancei, né, um livro em espanhol. Eu não sei porquê, mas dizem que quando você escreve em outros idiomas, você meio que tem outra personalidade. Eu sinto que em espanhol os meus textos eles são mais sóbrios, né? Então eu lancei ali um livro de poemas e textos curtos sobre ter o coração partido. Mas é isso, essa é a minha missão como escritora, é levar um pedacinho de felicidade para cada um, além de que, né, as pessoas elas também podem ter um pedaço meu com elas, tipo, na casa delas, falar, olha, essa escritora, ah. E eu acho que é isso, eu acho que toda vez que a gente lê um livro, a gente se identifica, a gente leva um pouquinho, né, do autor pra dentro da gente. Eu acho isso muito lindo. Eu sei que tem muita gente que pode pensar que o primeiro objetivo delas com a escrita é ganhar dinheiro. Só que se você é um escritor e quando você não escreve, você sente falta dessa escrita, é porque tem algo mais aí. Não é só isso. Então, a Fernanda, do blog Algumas Observações, que é cofundadora comigo do Projeto Escrita Criativa, ela sempre fala da Clarice Lispector, que a Clarice Lispector dizia que quando ela não escrevia, ela estava morta. Que é algo, assim, muito potente, né? Que é algo muito forte. E, parando pra pensar, alguns escritores têm isso também como uma realidade pra eles. Então, por exemplo, no Compartilhando Experiências, lá do canal do projeto, a Bruna Correia, ela fala que o período da vida dela que ela não escreveu, ela não se lembra desse período, tipo, não existiu na vida dela. Então, se você para pra pensar, é algo muito forte. Eu sei que quando eu não escrevo, também é como se fosse, tipo, uma espécie de sonho, como que aquele momento eu não tenho certeza se eu vivi ou não. O ano de 2019, que eu não publiquei nada, foi um ano muito estranho, porque eu falo, tipo, eu olho pra trás e eu falo assim, mas eu não escrevi nada, eu não publiquei nada, não participei de nenhuma revista, não fiz nada. E eu acho estranho. Eu olho pra esse ano e falo, o que aconteceu comigo, sabe, tipo, como se eu não tivesse eu como pessoa vivido esse ano, mas sim uma outra eu. Então, eu acredito que tem também, né, um pouco disso. Que quando a gente não escreve é muito estranho, como a gente tem essa necessidade, essa coisa assim de escritor. A gente tem essa necessidade de escrever por algo mais. Mas esse algo mais, cada um tem um motivo diferente. Eu quero saber qual é o seu motivo, então deixa aqui nos comentários, né, por que você escreve,
qual é o seu objetivo. E se você ainda não sabe, é porque ainda está por chegar, ainda está por descobrir. Então é isso, gente. Vamos encerrando o primeiro vídeo dessa nova etapa do canal por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de comentar, de responder minhas perguntas aqui no box de comentários, de curtir, de compartilhar, falar, vem ver essa louca aqui compartilhando mais sobre escrita. Não sei, se vocês tiverem alguma pergunta pra me fazer, podem deixar aqui embaixo também que eu respondo, eu não morro. Ah, outra coisa muito importante, se você é escritor e você precisa de alguma pessoa para fazer a diagramação e a capa do seu livro, eu trabalho com diagramação e com capa de livro. Também trabalho com tradução de português e espanhol e também ofereço o serviço de mentoria para escritores. Então, se você não sabe exatamente em qual plataforma você quer publicar, se você não sabe se você quer publicar por plataforma, por editora ou por gráfica, eu também posso ajudar você a chegar nessas conclusões. Se você quer publicar, por exemplo, não sei, na Amazon, no Clube de Autores, e você não sabe exatamente como fazer esse processo, eu posso fazer uma mentoria guiada com você. E é isso, gente. Eu acredito que esse foi o primeiro vídeo do canal. E é isso. Beijos e até a próxima!